Em inovação educacional no Brasil. Olha, prazer muito grande falar com você, Tiago. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu conversar com vocês e sobre um tema que é muito bom, né? Sempre dialogar. Sim, Falar de muito, férias com propósito é muito bom. sem dúvida. Qual é o princípio central para manter o cérebro ativo nas férias? Como eu disse lá, sem transformar a casa em sala de aula, em tarefa escolar, o Tiago. Olha, essa é uma excelente reflexão, Ah, porque as férias elas são fundamentais para o descanso emocional também dos alunos, né? sim, E essa convivência familiar, ela recupera a energia do aluno. E o problema todo não é a pausa, o problema é o desligamento total dessa criança. O cérebro da criança ele precisa de um estímulo, né? Mas não no formato tradicional da sala de aula. As férias não é sobre estudar mais também. É uma maneira e um momento da criança, do aluno, aprender de maneira diferente. entendo. Inclusive, colocar em prática ou vivenciar o que às vezes ele aprendeu em sala de aula, não? Isso pode acontecer também, né? É verdade. Assim, é interessante porque esse é um momento em que o cérebro, ele ainda vai ficar ativo, né? Durante o período de férias. Mas isso não significa que eu vou precisar encher a criança de tarefas. É, Eu vou buscar criar experiências com esse indivíduo para que ele estimule a criatividade, o raciocínio lógico, aham. a linguagem, a autonomia. E esse é o momento extraordinário para se trabalhar essas habilidades, né, dos filhos. Eu gostaria até de te perguntar aqui exemplos práticos de projetos de 7 a 14 dias, por exemplo, por faixa etária, né, que integrem leitura, matemática do dia a dia e ciência, do mini mercado em casa ao diário de viagens. Você poderia citar para a gente, por favor? Claro, esse é o momento de proporcionar, né, uma leitura leve, prazerosa, sem obrigações, não é momento de Uhum. obrigação. Assim, criar também um ambiente de jogos de estratégia, quebra-cabeças, jogos de tabuleiro e conversas mais longas também com a família e com perguntas que façam a criança pensar. Outro estímulo muito interessante é o contato com a natureza, Sim, a rotina também de esportes, atividades manuais, porque no dia a dia as famílias não costumam fazer isso durante a semana. é Então é um verdade. momento que a gente pode proporcionar uma outra aprendizagem significativa. E nesse ambiente, essa criança vai aprender a matemática, ela vai aprender a história, a geografia, de uma maneira mais lúdica, né? É. E eu vejo que muitas famílias acabam sobrecarregando, algumas famílias, né? Acabam Aham. na ânsia de deixar o cérebro ativo, elas querem sobrecarregar as crianças com atividades rotineiras de sala de aula. Então, Aí não eu dá acho que a certo. gente tem que quebrar É. um pouco essa teoria. Esse estigma, né? É uma outra É, questão que eu gostaria de colocar com você também, porque a gente sabe que hoje, né? Hoje no mercado de trabalho, na vida, quem não sabe inglês, que é a segunda língua, né? Para aqui, para nós brasileiros, né? Mas é a língua que onde você for, você vai se comunicar. Como que famílias podem cultivar, por exemplo, o inglês, essa segunda língua, nas férias, uma rotina leve de 15, 20 minutos por dia, audiolivros, jogos, story time, sem gerar resistência. Não, eu já estudo isso lá, não quero saber disso, mas de repente incentivar. claro. E assim, vindo para esse tema, né, do inglês, eu Ah, trago também a tecnologia, né? é, Porque a tecnologia, ela não é uma vilã. O excesso de tela, sim, o excesso de uso da tecnologia sempre vai ser um problema, né, o excesso. Mas quando ela é bem usada, ela pode ser uma grande, aliada nesse processo. sei. Então, para que a criança aprenda novas habilidades como a língua inglesa, a própria tecnologia, a gente pode utilizar de plataformas educativas, né? Mas sempre Ah, trazendo essa ótica do desafio, da lógica, aham. a ideia da programação básica, né? Robótica, vídeos de ciência.
E isso vai estimular a criatividade da criança e vai deixar ela em movimento, e isso vai ser prazeroso, mais significativo para ela. Eu sempre trago muito essa fala de ter significado, né? A Sim, aprendizagem ela precisa ter significado. E é o momento que as famílias têm de pensar sobre isso. Como que eu vou dialogar com meu filho de uma maneira prazerosa, para que ele se sinta atraído para continuar desenvolvendo as suas habilidades. Eu tenho um filho que tem 4 anos, além de é, professor e mantenedor de instituição de ensino, eu tenho um filho com 4 anos. E aqui na minha casa a gente evita, né, o uso de telas com o sei. meu filho. Ou E tem no período critérios para usá-las, né? tem o momento correto, né? E o estímulo correto para que ele utilize a tela, né? E é um grande desafio, eu sei disso, manter uma criança ativa dentro de sala Nossa, de aula. Assim, exige muito das famílias um planejamento, né? Uma estratégia para que esse período de férias seja prazeroso para todos. Porque ninguém também quer ficar em casa como animador de criança, né? não. Todo mundo quer curtir as Você férias. também quer Então, tirar férias, né? Ainda mais você como professor, exatamente. mantenedor de instituição de ensino. É verdade. Então é É, um momento que a gente quer manter a criança ativa, mas a gente também quer ter um momento ali de sim, lazer, de descanso. Então, essas ferramentas educativas, elas colaboram muito para esse processo. E então fica aqui algumas dicas, né, dentro dessa conversa que a gente está tendo, para que as famílias consigam manter sim. as crianças ativas, até nas tarefas domésticas de casa, É, tudo isso é aprendizagem para os alunos, né? A maneira de se aprender não significa que a criança vai ter que estar atrás de uma cadeira e com papel e caneta e tomando nota daquilo que está acontecendo, mas nessa interação familiar, sim. que é o ambiente mais apropriado para que essa criança tenha boas experiências no seu período escolar. É, E ela retorne, né, é, no mês de janeiro e fevereiro ali, que algumas escolas vão retornar, de maneira que ela se sinta atraída para dar sequência a esse processo de aprendizagem, né? e sugere, inclusive, eu estava até aqui para te perguntar sobre tarefas domésticas, gera inclusive uma mudança de comportamento da sociedade, né? Porque infelizmente ainda há uma cultura, tá? Ela está acabando, mas ainda há uma cultura que tarefas domésticas, quem tem que fazer é a mãe, é a mulher, é a esposa, né? É a casa é de todo mundo, né? Então todo É mundo tem que verdade. estar inserido nesse contexto. Esse tipo de prática, de fato, muda esse conceito e já cresce com essa mentalidade. Não, tarefa doméstica, a casa é minha também, então eu também tenho que fazer, não é isso? Exatamente. E o ponto central disso que você está falando Hum, é o senso de propósito que vai trazer equilíbrio para esse filho, né, para esse indivíduo. sim, Então, quando eu trago ele para o centro da família e explico para ele o porquê que ele vai desenvolver aquelas tarefas conosco, ele pode encontrar o propósito de vida dele é, também. Porque nós somos seres feitos para viver em sociedade, em comunidade, e esse é o momento da gente estimular isso. E é interessante porque assim, essa preparação para o ano de 2026, no ambiente escolar, começa agora na família. Então, se a família começar a desenvolver essa atividade, ela vai preparar a criança para que o próximo ano letivo, que começa em janeiro, seja bastante esperado, né, exato. por esse aluno. É aí que os É, pais vão fazer uma avaliação do que foi feito, das tarefas, dessa prática, né? É aí que eles vão ter a certeza dessa avaliação ter sido positiva, né? É isso aí. Então é o momento de desenvolvimento de novas habilidades Isso. ou fortalecimento dessas habilidades, né? De concentração, autonomia, a curiosidade, a capacidade de resolver problemas em É, família, a exatamente. confiança para aprender. Tudo isso Sem são dúvida. habilidades que a gente precisa desenvolver nos alunos. Com E a certeza. família é um ponto central, né, dessa simbiose. É, a família é a estrutura, né, de todo o processo de desenvolvimento de uma criança, né, Tiago? Você É como verdade. professor e educador, você sabe muito melhor do que eu sobre isso, né? Eu como leigo aqui, como aprendiz, né, eu acredito que esse seja
o ponto fundamental de um processo de educação e de crescimento, né, de uma criança é a estrutura familiar, né? É verdade. Esse é o caminho que a gente tem para ensiná-los. É. Ô, Tiago, você pode deixar aí suas redes sociais aí para o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre essas práticas, sobre essas estratégias que você monta aí, que nós conversamos agora, é possível? Claro, sim, é um prazer. Quem usa o Instagram, eu É. acho que nesse cenário é difícil as pessoas que não utilizam, né? O Oxe. meu arroba é TH Gomes, TH Gomes, ou então você pode me encontrar também como Thiago Gomes lá Ah, no, tá. no Instagram. Tanto um quanto o outro. Tiago, TH, com Isso. certeza com TH, né? Isso Isso. aí. Tiago, um prazer falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Boa tarde para você, meu caro. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde aí para todos os Para você ouvintes. também. Tchau. Até logo, tchau.